E hoje eu decidi falar sobre posicionamento e desenvolvimento profissional, que é um tema muito bacana para nós refletirmos. E para quem não me conhece, quem está chegando hoje aqui, eu sou a Cida, sou fonoaudióloga e esse espaço aqui é para contribuir com quem deseja melhorar a comunicação. Eu tenho uma vida dedicada ao desenvolvimento de pessoas pela comunicação e eu acredito piamente que se você não melhora a sua comunicação, por mais que você já seja bom, desenvolto para falar sem medo, você acaba tendo muitos problemas para crescer na carreira. E é esse que é o nosso bate-papo aqui. Quando nós pensamos em posicionamento e desenvolvimento profissional, eu acho muito importante nós fazermos algumas considerações. No meu dia a dia aqui desenvolvendo pessoas, eu percebo que uma das grandes dificuldades é falar aquilo que você precisa falar para a pessoa que você precisa falar e do jeito certo e na hora certa. Seja por problema de timidez, seja por uma falta de coragem, por ficar pensando que tem que agradar demais a outra pessoa, ou então ter o medo de julgamento. E esses elementos, todos somados, acabam prejudicando muito a forma de se posicionar. Então, vamos fazer aqui um levantamento. O medo de julgamento, a timidez, a sensação de ter que agradar de qualquer forma todas as pessoas, ou mesmo o sentimento de não querer ser julgado pelo outro, o medo de errar, o medo de passar vergonha. Olha quanta coisa! Todos esses monstros acabam prejudicando muito a forma de você se posicionar. E você tem que ter muita atenção com isso, porque não existe nada nessa vida mais importante do que você ter a liberdade de falar o que você pensa, o que você quer em relação a uma determinada situação. E aí entram vários aspectos. Numa reunião, por exemplo, onde é que está a dificuldade de posicionamento? Eu particularmente considero que se um profissional tem dificuldade de se posicionar numa reunião, tem também dificuldade de se desenvolver na profissão, ou seja, de crescer, de ter melhores ganhos, de ter uma promoção, por um simples fato, até mesmo óbvio. Se o profissional não mostra a competência que tem, através do conhecimento, através da troca de experiências e das atitudes que estão sempre correlacionadas com a comunicação, é muito difícil as pessoas no entorno, diga-se aí os chefes, as pessoas que têm o poder de decisão, entender essa competência. E aí, como crescer na carreira se você não fala aquilo que precisa ser falado por medo ou por todos os etcéteras aí que eu acabei de comentar. Por isso, eu quero aqui falar sobre alguns pontos que, junto com esses elementos que são muito mais de ordem emocional e que também estão enraizados na forma de ser, de se posicionar, faz com que um profissional não perceba que não está se posicionando bem. Então vamos a um elemento que é o seguinte: imagina que você, diferentemente desses componentes todos que eu apresentei, você adora falar. E por adorar falar, fala muito. E acaba não percebendo o tempo, vamos falar aqui em reuniões, tá certo? Posicionamento em reuniões. Acaba não percebendo a utilização do tempo da sua fala dentro de um contexto que mais pessoas precisam falar. Então, isso é bastante prejudicial, porque se você expõe um pensamento de uma forma concisa, você tem a atenção das pessoas. Agora, se você vai falar e vai dar muita volta, o que vai acontecer? As demais pessoas vão deixar de prestar atenção. E não estou dizendo que você faz isso de jeito nenhum, mas estamos aqui um exemplo. Então, imagina que você tem o hábito de falar demais. Tanta gente chega aqui e fala, mas Cida, eu adoro falar.
mas tenha o momento certo. Por favor, não fale mais do que deve no momento em que outras pessoas também precisam falar. Esse é o ponto, combinado? Bom, mas aí também tem o oposto, que é o falar menos, não falar. E esse não falar eu acho muito complicado porque ele acontece por você considerar que a sua opinião não é boa o suficiente. Acha que a opinião dos outros vai ser muito mais interessante, vai valer muito mais a pena ser colocada. E aí você diz, quer saber? Não, eu não vou falar. Mas aí também você morre de raiva, porque a outra pessoa que estava ali do teu lado teve coragem de falar, você não falou e que raiva, a pessoa falou exatamente o que você queria falar. Quem já passou pela situação de deixar de falar alguma coisa que sabia que era importante, mas simplesmente não falou por não botar muita fé nesse valor, nessa importância, e ouviu outra pessoa falar exatamente a mesma coisa. Isso é o exemplo de um posicionamento errado, que não contribui em nada com o teu desenvolvimento. E em cima disso, nós precisamos considerar que o exercício para resolver é coragem. Coragem é a atitude que vem lá do teu coração de dizer: eu não posso fazer isso comigo, eu não posso deixar de me posicionar já. Aí, ó, muita gente já passou por isso, sem dúvida. Tiziane, ah, Andrade, a Cristina, a Sandra, isso, olha. E é muito bacana pensar que é possível resolver, é coragem e treino. Isso aí, Tiziane, porque se você passa por uma situação dessa e você se sente refém de um posicionamento errado por falar pouco ou então não falar nada e acha, não, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você fica sempre repetindo esse padrão, entra numa reunião, vai lá, tem muita coisa para falar, mas não fala. Cíntia, acabou de sair de uma reunião que passei por isso. Como assim, Cíntia? Você poderia ter assistido essa live antes da reunião? Mas você vai ter outras oportunidades e você vai me prometer que você vai consertar essa história aí. Não pode. É difícil muitas vezes você participar de uma reunião que você considera que todo mundo é mais poderoso ou que tem mais experiência. Tanto faz, você tem que se respeitar, você tem que dizer assim, a minha opinião importa e eu vou ter coragem de falar, combinado? Esse é o mínimo que eu quero que vocês tentem fazer numa próxima oportunidade. Quem já passou por isso ou quem passa por isso com frequência, com certeza, Cristina, é muito frustrante, é triste e traz também em si uma sensação de incapacidade. Eu não consigo falar, eu não sou boa nisso, não sou bom nisso. Não tem essa história. Você se torna bom, você se torna boa na comunicação à medida que você encara os desafios e se joga. Olha, Hilde aqui falando, eu já consegui falar mais na última reunião graças a você. Ai, que linda! Obrigada, fico feliz porque essa é a minha missão aqui, empurrar vocês para situações que façam vocês crescerem e que vocês se sintam também livres e plenos na capacidade de demonstrar aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês querem, ou seja, tem que falar e tem o jeito certo. Agora, sabe uma outra forma de posicionamento inadequado em reunião? E esse também é muito, muito comum. Todo mundo já está por aqui de reunião, tem empresas que é uma reunião atrás da outra. Aí o que acontece? Chega na hora da reunião, você vai de corpo presente e não se prepara, não analisa aquela pauta, não percebe exatamente qual é o valor daquela discussão, onde é que é o ponto central e a partir dali entra na reunião e não tem como se posicionar porque não tem como
como resolver uma situação dessa. Por isso é fundamental o preparo. A Tiziane acabou de falar isso, né? Que é coragem e treinamento. E quando nós estamos frente a uma situação que exige o nosso posicionamento, é claro que a gente precisa se preparar. E a preparação, ela acontece de duas formas. A preparação do conteúdo, ou seja, você tem que estudar qual que é o teu ponto de vista, o que você vai falar naquela situação, e também você precisa se preparar. Não pode chegar de uma forma displicente, como quem vai para uma reunião, porque é mais uma reunião. Vai de forma ativa, vai proativa para ter um bom resultado. Agora, uma outra coisa importante nesse posicionamento em reuniões é usar a palavra de uma forma muito assertiva, entender qual é a sua participação, de que maneira que essa sua posição vai contribuir com um projeto, e se realmente você sentir que não, nessa situação você não tem nada a falar, não estou aqui dizendo que você tem que falar em todas as reuniões. O não falar também é um posicionamento correto, quando você então considera que naquela pauta, naquela situação, você não tem nada para contribuir e que também não tem diretamente a ver com você. Essa é uma forma de você encarar as situações, porque eu vejo que muita gente acha que necessariamente tem que falar para se posicionar. Ó, que bacana a gente perceber que muitas vezes o não falar também é a maneira correta de se posicionar. Aquela pessoa que fala demais, que não tá nem aí, que fala tudo que pensa. Eu não gosto de ouvir essa história. Ah, eu sou muito transparente, eu tenho que falar mesmo. Não é assim. A gente vive em sociedade, ou seja, a gente vive com pessoas, e estar com pessoas faz com que a gente tenha também o respeito pelo limite dos outros, pelo limite da compreensão, pela forma como a outra pessoa lida com algumas situações. E numa reunião, é claro que, e é bom que isso aconteça, que os pontos de vista sejam diferentes. Então, um contribui com uma forma de pensar, o outro com outra forma, e isso soma. Você já viu como tem gente que fica impaciente e quer defender a sua posição como se fosse a única forma de encarar uma determinada situação. Então, ter essa perspectiva de entender o ponto de vista do outro e já não sair correndo, colocando uma posição contra ou então não conseguindo aceitar uma outra opinião. Então, isso é bem importante. Eu sou de ouvir, falo menos. Tem que falar na medida certa, nem falar mais e nem falar menos. Aqui, ó, ganhei um elogio com a minha blusa verde. Ah, obrigada. Então, aqui em Curitiba hoje tá um friozinho, tá um vento e tal, então tem que estar sempre mais agasalhado por aqui, né? E um outro aspecto que a gente também não pode deixar de falar é na maneira, muitas vezes, rude de colocar um ponto de vista, uma forma mais agressiva. E em qualquer posição, você pode estar na posição para cima, para baixo, mas é importante a gente saber que a nossa forma de lidar com a vida sempre tem que refletir também na comunicação a maneira de nós nos relacionarmos. Não adianta nada a gente ser, nossa, muito legal e tal, mas na hora que está vivendo um momento de pressão, já sai falando de uma maneira mais rude, mais brusca e acaba tumultuando uma situação. Então, pessoal, posicionamento, sem dúvida alguma, é uma forma de você ter uma visão clara de desenvolvimento. Quem não se atenta à forma de se posicionar está deixando as coisas correrem à revelia. Não. Posicione-se e entenda que o posicionamento de forma nenhuma é você ser incisivo, incisiva, não, é você agir de forma correta nas situações e principalmente no contexto de fala, você ter essa convicção de saber falar na hora certa,
não temer porque é tímido, porque tem medo de julgamento. Vai com esse medo mesmo. Se te julgarem, tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente tem que encarar isso. É essa a realidade. Porque senão a gente não sai do lugar. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar porque eu tenho medo de julgamento. Acerta o jeito de falar. Talvez num primeiro momento, se você não tem muito hábito de se posicionar, pode ser muito difícil, mas logo na sequência você consegue e você vai sentir uma coisa tão maravilhosa. Eu hoje estou finalizando o meu dia aqui de consultório com o meu coração. Imagina, tem um monte de flor saindo aqui porque eu estou muito feliz. Acabei de finalizar uma mentoria com uma cliente minha que me contou o quanto que ter feito esse trabalho colocou ela no lugar que ela sempre desejou estar, de acreditar nela, de ter autoconfiança, de encarar os desafios, de aceitar os convites. Não existe nada pior do que você ser uma pessoa competente profissionalmente, sabe que você estudou, você se dedicou, você tem experiência, mas na hora que você precisa se expressar, você dá um passo para trás e diz: não vou fazer isso, não vou participar disso, não vou participar daquilo. Não tem essa história. Olha aí, ó, já perdi uma promoção por falar pouco. Cíntia, a gente tem que resolver isso, Cíntia, deixa eu te ajudar. Fica aqui nessas minhas lives. A semana que vem eu começo as lives de aquecimento para a nossa próxima atividade, o próximo evento, que é o Workshop Comunicação e Carreira. Nós vamos fazer muitas lives, bater papo sobre todos os assuntos aqui, porque eu tenho uma missão nesse nosso espaço aqui, é ver você crescer por uma comunicação que seja assertiva, uma comunicação que, assim como essa minha cliente saiu daqui agora dizendo: eu tô feliz porque eu transformei minha vida e agora nada mais é limite para mim. Gente, isso é absolutamente verdadeiro e são esses pontos de mudança, essa virada de chave que eu desejo que todo mundo tenha condições de fazer. Então, por exemplo, imagina que você tem um negócio online, que você precisa gravar vídeo, que você precisa se posicionar. Não vou gravar. Não dá. Isso é posicionamento também. Mas no momento que você está com um cliente, você precisa expor teu ponto de vista, você também não exercita, acaba não fazendo ligação de coisas que são muito correlatas. Todas as situações de exposição geram medo, ansiedade, timidez, é normal isso. Mas também é na hora que você decide ir para frente, falar: não, espere, isso tudo aqui já travou minha vida. Olha aí a Cíntia falando que perdeu uma promoção por falar pouco. Isso não é possível. Então tem lá todas as habilidades, todo o currículo que te possibilita crescer, mas no entanto você não cresce porque você não mostra o que você é capaz de fazer. Posicionamento é uma coisa que você precisa ter no teu dia a dia, e essa reunião pode ser com uma pessoa. Se posicionar com os familiares, com os amigos, com as situações que nós vivenciamos o tempo todo. Numa reunião, levar muito em consideração esses aspectos que eu coloquei há pouco. Vamos aqui relembrar. Se você tem medo de julgamento, timidez, sente nervosismo, você pode recuar na hora de falar, mas você não vai fazer isso. Prometa para mim que você vai em frente e diz: não, vou falar. E aí você começa também a perceber, imagina que você não é muito de falar, mas você resolve falar. Você diz: olha, eu consegui, mas eu posso melhorar esse meu jeito de falar? Pode falar para fora, pode falar articulando bem, usando bem a voz. Isso aí é extremamente importante, você saber que quando você se posiciona, você não pode falar assim como se você tivesse, olha, pedindo licença para sua opinião ser aceita. Não, fala, joga a tua voz aqui para fora, defende teu ponto de vista e ponto. Mais outro aspecto que nós conversamos aqui, importantíssimo,
É saber que você não pode falar demais e ocupar o espaço, porque senão ninguém vai aguentar. Toda vez que você entrar numa reunião, a pessoa já diz: ih, não, tá louco. Ele ou ela fala demais. Não pode. Fala ali enxuto. E também não vai colocar impulsivamente o seu ponto de vista sem aceitar o ponto de vista da outra pessoa. Muito importante também. Fechando mais um ponto é se manter em silêncio sempre que você não tiver nada a acrescentar. Difícil? Não. Treino, treino. Nada que uma boa autoanálise, ou seja, você se perceber, você estar em constante observação para pegar ali, ó, aqui eu posso melhorar. Por isso que eu acredito muito que comunicação tem tudo a ver com autodesenvolvimento, porque as coisas não acontecem com um passe de mágica, uma dica aqui, outra dica ali. Não é assim que funciona. Você tem que se enxergar, você tem que se ver no momento que você está agindo de forma boicotadora. Ou seja, você está ali travando o teu crescimento. Meu Deus, eu vou deixar de falar aqui, não acredito. Não, você vai se corrigir no momento que você estiver passando pela situação que você sabe que não pode mais manter dessa forma. A autoanálise, a abertura, vou dizer assim, até ter a humildade de reconhecer que algumas coisas não são fáceis. Quem sente muito a necessidade de fazer tudo muito perfeito, sofre muito por achar que, ai, que horrível, só se critica, aí não consegue crescer. Quando eu falo em autoanálise, é a importância de você olhar para si e reconhecer aquilo que você faz de bom e aquilo que você precisa melhorar, analisar um contexto de fala que você está agindo de forma errada e vai para cima, vai melhorando pouco a pouco. Então, meus queridos, minhas queridas, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Quem é competente tem que saber que, muito além da competência, é essencial saber se comunicar de forma a mostrar a competência que tem. Então não adianta nada ser competente e não mostrar a competência que você tem, porque não sabe falar, porque, ai, não fica lá achando que ter um título de doutor, de doutora, sabe sei lá o que, vai resolver tua vida. Não vai. E olha, as redes sociais mostram exatamente isso, o quanto que as interações, o quanto que a gente precisa avançar um pouquinho, porque hoje é isso, é a possibilidade de você levar a tua mensagem para mais pessoas. E mais um ponto bem importante nessa nossa conversa aqui. Acredite no teu potencial, naquilo que você tem como bom ou boa comunicadora, mesmo que você ainda não tenha explorado. Falar, todo mundo fala, é uma atividade natural. Agora, eu não me canso de dizer que esse é meu mantra. Falar muito bem exige treinamento, exige conhecimento e treinamento. Então, e qual é o primeiro caminho para começar a resolver isso? Se observar, trabalhar muito com a autoobservação. Bem, na próxima semana eu vou começar com essa série de lives e eu estou muito dedicada aos alunos dessa turma do curso Comunicação e Carreira. Estamos quase fechando essa turma, semana que vem a gente já começa todo o nosso aquecimento para um momento que eu considero muito especial, que é uma oportunidade de crescimento para quem quer saber em mais detalhes todos os elementos que interferem na comunicação. Alguém me perguntou aqui, Cida, tem um método para melhorar a comunicação? Tem. E esse método, eu posso dizer aqui com muita alegria, eu tenho o meu método que eu desenvolvi ao longo aí da minha jornada profissional, trabalhando com profissionais que precisam falar muito bem todos os dias. E isso me dá muita segurança de vir aqui conversar com vocês, sabendo que existe sim um caminho para você que deixa de falar. Existe um caminho para você que acha que o teu caso não tem solução, muito pelo contrário. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre como usar bem a voz, como se posicionar também pela voz. Então, leve aí esse momento para refletir e para se colocar sempre no movimento de ir para frente.
Ah, o Fábio falando aqui que tá aprendendo muito no curso. É que bom, Fábio. Eu também estou muito feliz, uma turma maravilhosa e daqui a pouco nós temos aula, né? Então tá bom, pessoal. Um beijo para vocês. Muito obrigada por virem aqui no meu espaço e aproveitando que eu estou fazendo todo esse planejamento das lives, se você tem algum assunto que você queira que eu fale aqui, que eu aborde dentro desse contexto comunicação e carreira, alguma coisa que eu decida, eu quero uma solução para isso. Eu vou sim te ajudar ao máximo a resolver isso. O nosso papo aqui é comunicação impulsionando a carreira. E isso eu vou dizer, hein? Quem se comunica bem tem sempre as portas abertas. E muitas novas oportunidades surgem para quem sabe abrir uma após outra, não é verdade? Isso aí, Ieda, venha fazer o próximo, que esse já tem um enfoque diferente daquele que você fez, tá bom? Um beijo, pessoal. Um grande beijo, uma grande noite aí para vocês e nos vemos na semana que vem. As lives na semana que vem vão ser sempre às 8 horas da noite, porque o evento que nós vamos fazer também será às 8 horas da noite. E eu vou começar a levar a live daqui para o YouTube. E nós vamos, então, estar juntos no YouTube, tá bom? Vão para lá junto comigo, porque eu não posso ficar lá sozinha. Um beijo, Ademir. Um beijo para você. Boa noite. Muita paz aí também. Saúde e paz para todos. Tchau, tchau.